Bem-vindo ao Haim Health, o podcast que vai transformar a sua visão sobre saúde e longevidade com base na ciência. Olá a todos. Tenho hoje uma convidada que já vamos passar a conhecer, mas antes de mais, nós sabemos de antemão que uma das coisas que mais nos preocupa no mundo de hoje em dia é uma doença que cada vez atinge mais pessoas, que é o cancro. Eh, e neste contexto têm surgido pessoas que têm trazido uma voz ativa em algumas das questões relacionadas com o cancro, nomeadamente com a prevenção. A Tamara Milagre é uma dessas forças, na luta contra o cancro hereditário e para mim é um gosto trazê-la cá hoje. A Tamara é fundadora e presidente da Associação Evita, Cancro Hereditário, desde 2011. É representante de exportadores de alterações genéticas com predisposição para cancro hereditário na rede europeia de referência, Genturis, a partir do ano 2017, que tem sido a nossa representante. Já fez também um masterclass da Escola Europeia em Oncologia Médica, a ESO, em 2017, o que a trouxe também mais para esta área da compreensão da área oncológica e as complexidades do cancro hereditário. Participou do curso Eupati, adquirindo também maior conhecimento sobre o ciclo de vida dos medicamentos e a importância do envolvimento dos doentes na investigação e desenvolvimento dos medicamentos inovadores. Membro fundadora do grupo de trabalho Cancro Hereditário da Sociedade Portuguesa de Oncologia, recebeu medalha de mérito científico do Ministro de Ciência Manuel Leitor em 2020, também aqui em reconhecimento do seu compromisso incansável com a investigação relacionada com a área do cancro. Está também envolvida no Conselho Consultivo do Instituto de Saúde Baseada na Evidência, em Portugal, e no grupo de trabalho temático Detecção Precoce do National Cancer Hub Portugal. Criadora então da Evita Platform, que também hoje vamos conhecer um bocadinho melhor, uma plataforma digital. E sobre esse tema vamos saber muito melhor daqui a bocadinho. Tamara, é um gosto tê-la aqui. Acima de tudo, perceber que acabamos por estar ligadas também, na verdade, porque o cancro acaba por afetar realmente muitas pessoas e eu tenho tido também o privilégio de acompanhar algumas das pessoas que passaram pela doença e é para mim muito importante perceber um bocadinho mais, e tenho a certeza que quem nos está a ouvir também vai querer saber mais sobre isto do cancro hereditário. Hum, Agora, não sei se posso começar por uma questão um bocadinho pessoal. Eu tinha pensado, ao pensar no seu currículo e ver tudo aquilo que tem feito, é uma pessoa cheia de compromisso social. E eu pensei, quem terá sido a Tamara enquanto criança, enquanto jovem, o que é que a levou a enverdar por ser uma pessoa tão comprometida em ajudar o outro? Tamara. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer essa introdução amável que acabou de fazer e também agradecer o convite para participar neste podcast, ainda por cima sobre um tema que me é tão querido como é o caso do cancro hereditário. E porquê isto tudo? Eu fui uma criança muito feliz, sou uma de três filhos, portanto, tenho dois irmãos mais velhos. hum, e tinha uma infância muito feliz e despreocupada, mas bastante cedo começaram a surgir cancros na nossa família. Do lado do pai, começou com uma tia que ficou com cancro da mama e eu pensei, o que é isto? A tia está muito doente, era muito pequenina, não sei o quê. E poucos anos mais tarde, ela teve um segundo cancro no ovário, do qual faleceu. Eu, ainda criança, não estava a perceber bem o que era isto tudo, não achava isso estranho, mas achava assustador. E, entretanto, mais outra tia do lado do pai também ficou doente. Quando tinha 14 anos, portanto, estava a entrar em plena adolescência, a minha mãe foi diagnosticada com cancro da mama.
E foi uma experiência muito traumatizante para mim, porque a mãe é o pilar da casa, é o pilar da família toda, e eu, enquanto, jovem adolescente, precisava imenso dela. De repente, a minha mãe, que estava sempre pronta, bonita, disponível, e tudo e mais alguma coisa que se deseja de uma mãe fantástica, de repente passou a ser uma doente com uma gravidade que me assustou imenso. Ou seja, foi diagnosticado cancro, ela fez uma primeira cirurgia, só tumorectomia, acordou muito feliz, porque manteve a mama, para depois voltar ao bloco operatório uma semana depois para tirar a mama toda, porque afinal não tinha as margens suficientes e, inclusivamente, correu um certo risco de vida com uma segunda cirurgia tão pouco tempo depois. E eu lembro-me perfeitamente do dia da segunda operação. Foi a primeira vez que pensei: eu posso perder a minha mãe, e isso traumatizou-me bastante. Hum, Depois, ela fez uma quimioterapia extremamente agressiva que a atirou para a cama durante 3 dias, no mínimo, só vomitava. Até fez uma hepatite tóxica, ficou com as palmas das mãos todas amarelas, intoxicou-se completamente com essa quimioterapia que era mesmo extremamente forte. Perdeu o cabelo, tudo isso. Minha mãe era uma mulher muito bonita, muito vistosa e de repente tornou-se numa outra pessoa, fragilizada, preocupada, também traumatizada pela sua autoimagem, tudo aquilo, e acima de tudo a possibilidade de poder morrer desta doença, não é? Depois voltaram a crescer os cabelos e todos nós achámos: "Pronto, já tem cabelo, está tudo bem, já passou, está tudo ótimo". Minha mãe nunca mais perdeu o medo do cancro voltar e mais tarde, percebeu-se que ela tinha razão, porque além da minha, história familiar do lado paterno, com no total 3 tias afetadas e falecidas com cancro da mama e ao ovário, e a avó paterna faleceu de cancro do ovário. Também me lembro, era muito pequena, ia visitá-la e ela estava a queixar-se sempre de dores e foi um sofrimento terrível. E pronto, eu não queria estar ao pé dela porque fazia-me aflição Pois, vê-la claro. assim, mas eu também não percebia bem o que era. E mais tarde eu percebi que eu própria tenho uma mutação BRCA1, que vem do lado do pai, e com essa história familiar toda evidente, era a primeira coisa que pensei: "Isto tem que vir do lado do pai". Mas a minha mãe, 30 anos depois do primeiro cancro da mama, tive um cancro da mama contralateral, multifocal, triplo negativo, já avançado. Foi, a última visita dela, a Portugal, que ela, regressou, puxou a mala daquele cinto das malas no aeroporto, fez uma fratura espontânea das vértebras, já estava metastizada, Bom, na coluna e faleceu em poucos meses. Eu depois cuidei dela em casa. O que me chamou a atenção, eu na altura já tinha identificado, portanto, mutação paterna, alertei, os meus familiares, e o meu irmão do meio tem 4 meninas, ele foi logo o dia seguinte fazer o teste genético lá na Alemanha e, voltou negativo para essa mutação paterna. E festejamos. Mas quando a minha mãe ficou doente com o segundo cancro da mama, com essas características típicas como está nos livros para a mutação no gene BRCA1, eu liguei à Alemanha e pedi aos médicos para fazerem um teste genético à minha mãe por causa das minhas sobrinhas, porque estava a suspeitar que havia outra mutação do lado materno. Só que ela não tinha história familiar, lá está, pois. sem irmãos, sem irmãs. Só uma tia materna tinha tido um cancro no pâncreas.
E, portanto, não era uma história familiar evidente. E isso também acontece muitas vezes no cancro hereditário, que a história familiar nem sempre é muito evidente, ou porque a família é pequena, ou porque os familiares não comunicam, ou algo assim. Portanto, e depois revelou a minha mãe também ter uma mutação genética no BSE1, precisamente. E o engraçado, não tem nada de engraçado, mas fez-se muita luz depois destes resultados na minha cabeça, porque eu lembro-me da minha mãe relatar que, as menstruações dela eram muito estranhas, ou não vinha o período, ou então abundante e não sei o quê. Ela estava a fazer abortos espontâneos, porque 2 cópias, afetadas por um gene, defeituoso do BRCA, tanto do lado do pai como da mãe, Da mãe, o embrião não é viável, viável. então acaba em aborto. Portanto, fez-se aqui também mais uma luz. Minha mãe tinha sofrido abortos, e nem se apercebia disso. Isso na altura não era nada falado, não é? E isso tudo levou-me então esse cancro, quando eu tinha só 14 anos, eu quando acabei o 12º ano, fui para a enfermagem. E mal estava, a trabalhar no hospital onde ela estava a ser seguida há uns anos antes, eu pedi o processo dela e queria estudar tudo em torno da doença dela, porque queria compreender o que realmente aconteceu, Claro. qual era o estadio e estas coisas todas. E essa minha viagem enquanto enfermeira, portanto, também em Portugal, é que que se fez luz quando me cruzei com uma jovem grávida que foi mastectomizada no nosso hospital, e eu cuidava dela no recobro. Ela estava grávida de 29 semanas, eu tentei ouvir o batimento cardíaco fetal, depois afastei-me dela e olhei para ela e esta jovem mulher mutilada, com um cancro já avançado, conforme se percebia logo intraoperatório, e pensei: "O que aconteceu aqui? O que é isto? A senhora tem 27 anos, eu nunca vi uma coisa dessas". Depois segui as consultas dela e percebi que 2 tias paternas dela tinham falecido com 40 anos com cancro da mama. E aí começou a falar-se numa mutação genética BACA. Na altura, em 2007, 2008, antes da Angelina Jolie, antes de Uhum. painéis de genes, não sei o quê, só se falava e muito pouco, no gene BACA. E eu perguntei: "Mas o que é isto do gene BACA?", do inglês Breast Cancer Gene, BACA. E a médica explicou-me que há uma alteração genética que pode, causar uma predisposição para cancro em idade precoce, nesse grupo de genes, que é mama, ovário, próstata no homem e no caso do BRCA2 também cancro da mama no homem e pâncreas. Pâncreas, sim. E depois, esse encontro é que me acordou para a minha própria história familiar do lado paterno. Eu fui logo procurar aconselhamento genético e a médica geneticista disse logo: "Oh meu Deus, com esta história familiar do lado do pai, adicionalmente a mãe antes da menopausa, o teu cancro da mama está basicamente garantido", e eu avancei com as cirurgias preventivas. As minhas filhas na altura tinham 2 e 8 anos e eu não tinha tempo para ter um cancro. E a partir daí comecei a estudar tudo em torno do cancro hereditário até decidir em 2011 de abrir um ombro amigo em Portugal para portadores de alterações genéticas com risco para cancro hereditário, porque temos as 2 qualidades, as pessoas saudáveis, com espada de Damocles em cima da cabeça, que pode cair a qualquer momento, no entanto, não há nenhuma associação de doentes que os acolha, não é? E Isso. têm tantas decisões informadas para tomar, e é uma realidade complexa, completamente desconhecida, e é bom ter alguém que já passou por isso e pode aconselhar nesse sentido. Portanto, foi isso que me levou a fundar, a Associação Evita em 2011, e o facto de ter perdido toda a família, tanto do lado paterno como do lado materno,
para o cancro hereditário, porque todos morreram com cancro hereditário, inclusivamente o meu pai faleceu com um cancro na próstata, também, de repente. E então, essa gratidão de ter encontrado a causa antes de ser surpreendida pelo cancro, Uhum. também a promessa àquela doente que cuidei, que isto não voltava a acontecer às filhas dela, nem às minhas, nem a mais ninguém. É basicamente essa minha motivação que me faz a trabalhar nisto 24/7. Pois, é uma motivação e um compromisso real, é notório. Muito forte. Muito forte, muito forte. É algo mesmo inspirador, Tamara. Por isso, obrigada por partilhar, algo tão íntimo, na verdade, mas também para nos explicar de alguma maneira que quando nós temos algo que por vezes nos marca na vida de forma negativa, também podemos realmente fazer algo de tão positivo, para os outros e mudar a vida de tanta gente. E eu acho que a Tamara é mesmo isso, é uma pessoa que veio mudar a vida de tantas pessoas, pessoas, que com o seu trabalho, a Tamara no fundo dá a voz a quem precisa e transforma esses desafios em oportunidades e essa luta, de ninguém ficar para trás, na verdade. Por isso, muito obrigada por esse compromisso, que é de facto visível. Tamara, vou então dar-lhe a palavra. Eu sei que preparou uma apresentação que eu acho que é uma matéria realmente de alguma complexidade. Claro que quem estiver na área, eu também sou enfermeira, acabo por ter algum conhecimento sobre isto, mas para quem for um leigo e quem tiver real interesse em ficar a perceber um bocadinho mais sobre isto da genética e sobre o risco de apresentar um dia mais tarde cancro e o que é isto da cirurgia profilática, e muitas mais coisas que eu sei que nos vai dar uma visão um bocadinho até além daquilo que estávamos se calhar a pensar quando a convidamos para este podcast. Por isso, passo-lhe a palavra para essa apresentação que preparou. Obrigada. Muito obrigada eu, mais uma vez pelas suas palavras, gentis também. Sinto-me, eh, bastante humilde perante as suas palavras, porque está a fazer de mim uma coisa muito maior do que sou. Eu sou simplesmente uma pessoa que de facto transformou essa energia que surgiu com essa vivência toda com o cancro e o sofrimento que presenciei e os mortes precoces. Transformei essa energia numa coisa produtiva e boa, porque saber mais conta. Até temos uma campanha sobre isso. Knowledge is power, não é? O saber dá-nos um poder e felizmente eu tive essa ocasião, muitas outras pessoas não tiveram essa hipótese e isso em 2025 é inadmissível e não pode ficar assim. Portanto, eu vou falar hoje aqui, vou fazer uma pequena introdução no cancro hereditário, falar sobre factos e necessidades não satisfeitas nas síndromes de cancro hereditário. Também temos umas boas notícias a caminho. Fala-se sempre na detecção precoce, que é ótima, mas a nossa grande aposta é de facto a prevenção. Tenho uma proposta de solução que a nossa equipa na Evita tem vindo a construir durante os últimos anos em milhares de horas de dedicação e depois temos uma pequena conclusão. Portanto, o cancro hereditário é uma consequência de uma predisposição genética devido a uma variante. Nós ainda dizemos mutação, mas lá na Europa já estão a mudar a palavra mutação para variante. Portanto, uma variante germinativa herdada de um dos pais. Em alguns casos raros, é de novo, ou seja, acontece na altura da concepção do bebê, não é? Do embrião, e começa com este embrião. Portanto, não há nenhum pai ou mãe afetado. É muito raro, mas continua a ser uma realidade, nomeadamente nas síndromes Li-Fraumeni, por exemplo, que é o gene TP53 que pode dar cancro já em idade infantil
e ao longo da vida em vários lados do corpo, é uma síndrome bastante complexa. O portador da variante genética tem um risco elevado de desenvolver cancro em idade precoce. Isso é muito importante. Todos os cancros antes dos 50 anos de idade é preciso olhar melhor para eles. E o risco não é só para um órgão, só, mas afeta um grupo de órgãos. Por exemplo, portadores da variante do gene BRCA2 têm um risco aumentado para cancro da mama, ovário, próstata, pâncreas e melanoma. E não nos podemos esquecer mais uma vez o cancro da mama no homem. Esse também é uma indicação clara para teste genético. 1 em 100 cancros da mama são do homem e um homem portador BRCA2 tem um risco 100 vezes superior de desenvolver cancro da mama do que o homem comum. Cada cancro, ao lado contrário, cada cancro pode estar potencialmente envolvido num painel de genes. Nós vamos descobrindo cada vez mais genes. Portanto, o cancro da mama já não é só o gene BRCA1 e 2, também já tem outros genes que estão envolvidos na síndrome de cancro da mama ovário, próstata hereditário. Estão aqui alguns, mas não são todos. Tem mais ou menos penetrância também. Penetrância é diferente. O BRCA continua da alta penetrância, por exemplo. O cancro hereditário representa 10% de todos os cancros, ou pelo menos é isso que lemos na literatura, que não está bem atualizada, porque, no entanto, nós só identificamos 20% dos portadores. Isso quer dizer que 80% não fazem a mínima ideia que têm uma predisposição genética. É engraçado que o nosso registro oncológico nacional não tem um único caso de cancro hereditário. Não há essa discriminação. Isso é péssimo para o conhecimento e a investigação. Também não é bom para argumentarmos perante os decisores quando falamos que precisamos alocar fundos para a investigação do cancro hereditário e a sua prevenção e detecção precoce. E isso é tudo muito interessante, mas estamos a falar de quantos, não é? Não sabemos, não temos números. Fala-se em cerca de 10%. Ok. Adicionalmente, mais do que metade dos doentes com cancro hereditário não cumprem os critérios atuais para teste genético, com os guidelines atuais. Isso tem a ver com, às vezes, tal história familiar que não está muito evidente, como já vimos, pode haver famílias pequenas ou um problema de comunicação na família, de forma que a história familiar não fica clara. E, portanto, perdemos aqui também doentes oncológicos com risco para segundos ou terceiros cancros primários e futuros cancros na sua família. Se nós olharmos para Portugal e os números mais recentes disponíveis no Globocan, Portugal tem uma incidência de 70.000 novos cancros todos os anos. Isso então traduz-se para 7.000 casos de cancro hereditário. Na Europa, respectivamente, estamos a falar de 450.000 casos de cancro hereditário. Os 3 cancros mais prevalentes estão potencialmente envolvidos nas 2 síndromes mais frequentes. Portanto, é o cancro da mama e próstata e também o cancro coloretal. Recentemente, descobrimos outro gene para o cancro da próstata hereditário. Foi semana passada que saiu uma publicação. Lá está. Vamos ter cada vez mais conhecimento e o cancro hereditário vai ganhar cada vez mais peso. O cancro do pulmão, já agora, e poucos sabem, também foi recentemente ligado a síndromes de cancro hereditário, ou seja, uma percentagem por volta de 8% do cancro do pulmão também está ligado à síndrome de cancro hereditário. Tamara, voltando Yeah. ao slide anterior, que estava a dizer há bocadinho que no nosso registro oncológico nacional não temos, de facto, não há dados sobre o cancro hereditário, significa que ainda não temos estruturada a forma de registar este tipo de cancro, no fundo.
Tecnologicamente não Uhum. está estruturado para armazenar. É uma Pois, questão de investimento e de vontade política, porque, tecnologicamente é perfeitamente possível, armazenar esses dados sensíveis genéticos num registro, mas é, mais uma vez, investimento e vontade para o pois. fazer. Mas ainda não conseguimos convencer os responsáveis, para isso. Quando questionámos há uns anos atrás, disseram que não era possível por serem dados, sensíveis, mas obviamente, tecnologicamente é possível, É possível, claro. mas, é preciso investir tempo e dinheiro. Ok, boa. Se o portador ou profissional de saúde, se eles não estiverem cientes da predisposição genética, os primeiros sintomas podem ser ignorados, atrasando o diagnóstico do cancro hereditário, que apresenta o maior potencial de prevenção e diagnóstico precoce. Se lembrarmos a história da Evita, essa jovem grávida que se cruzou comigo e salvou basicamente a minha vida, Anabela, podemos dizer assim, ela salvou minha vida. Ela tinha chamado a atenção no início da gravidez ao seu médico, porque ela sentiu um nódulo e o médico desvalorizou e disse: "Filha, são alterações da gravidez, ninguém tem cancro da mama aos 27 anos, está bem?" Portanto, essa falta de atenção aos primeiros sintomas custou a vida à senhora 2 anos mais tarde. Ela faleceu 2 anos mais tarde, deixando 2 filhas órfãs. Devido ao início precoce do cancro hereditário, portanto, como vemos no auge da fertilidade, da produtividade, não é? E o diagnóstico frequentemente tardio, o cancro hereditário representa um elevado peso socioeconomicamente. As primeiras evidências vão sair em breve num projeto nacional que é liderado pelo I3S e outro projeto europeu que também é liderado pelo I3S, pela Carla Oliveira, que está à frente desses 2 projetos. Hum, Depois temos uma baixa literacia genética, tanto na sociedade civil como na comunidade médica ou nos profissionais de saúde. Repare, eu própria era profissional de saúde na altura e não fazia a mínima ideia, não é? Que eu podia aumentar o meu risco pessoal para cancro da mama, porque do lado do pai havia casos e não sei o quê, e há mutações, não se sabia. Muitos especialistas envolvidos não estão cientes, por exemplo, o médico de família, coitado, MGF também tem que saber de tudo, não é? Não é possível, é impossível de saber de tudo. E as síndromes de cancro hereditário são muito complexas. E quem sabe que um cancro do estômago pode estar ligado a um cancro da mama lobular, ou que o melanoma pode estar ligado a um cancro de pâncreas. Há pouco conhecimento sobre isso. Portanto, essas especialidades fora da oncologia e da genética têm uma certa dificuldade em ver as ligações. E isso é uma grande barreira no encaminhamento atempado das pessoas para aconselhamento e respectivo consequente teste genético. E como disse, esta complexidade toda dificulta a identificação de padrões e sintomas e a informação é muito dispersa, é difícil encontrar informação fidedigna. Uma grande oportunidade seria o Código Europeu contra o Cancro, que nos fala aqui em 12 formas de reduzir o risco de cancro, mas ignora o fator de risco mais elevado, que de facto é a predisposição genética. Eu desconfio que seja por causa da inequidade no acesso ao teste genético nos países membros, porque temos países que não têm qualquer programa para rastreio a portadores, mesmo que se pague o teste genético, depois o follow-up não é organizado em equipa multidisciplinar, nem suportado pelo sistema. Portanto, é complicado, mas não justifica ignorar esse fator de risco mais elevado, porque todos os outros comportamentais, virais, whatever, não atinge esse risco. Temos uma síndrome que é a polipose familiar que garante o cancro coloretal, 100%. Portanto, esta seria uma grande oportunidade
e estamos em cima disso. O Código Europeu contra o Cancro tem que mencionar a predisposição genética. Ora, uma coisa portuguesa, com certeza, é a nossa mutação fundadora portuguesa no gene BRCA2. Nós somos o país com a maior incidência no gene BRCA2 na Europa, campeões europeus. E esta mutação não é como as outras nos genes BRCA, é uma mutação que tem que ser analisada proativamente via sequenciação específica. E como isto não é conhecido pela maioria dos laboratórios fora de Portugal, nós pedimos aos nossos especialistas no grupo de trabalho Cancro da Mama Ovário e Mama Ovário Hereditário, onde também participo, na Genturi, pedi aos especialistas para emitirem uma nota aos colegas que qualquer paciente com ancestralidade portuguesa tem que fazer esta mutação específica. Nós fomos contactados várias vezes por imigrantes da França, por exemplo. Lembro-me muito bem de uma senhora com história pessoal e familiar muito típica de uma mutação BRCA e o resultado veio negativo. Foi nessa sequência que ela contactou com a Evita. E aí chamamos a atenção para ela assegurar, junto ao laboratório, e o seu médico pediu o teste, para verificar se foi feita esta mutação fundadora portuguesa, INS-ALU, e de facto não tinha sido feito, fez depois e voltou positivo para esta mutação. Portanto, conseguimos ajudar a identificar e assim ajudar a família toda, não é? Porque identificamos um portador numa família, conseguimos salvar a família inteira. Já podemos fazer teste em cascata para perceber quem mais é portador da mutação. Ora, 10 milhões de portugueses e 2 milhões de imigrantes lá fora. Também somos campeão europeu de imigrantes proporcionalmente, não é? 20% da população está imigrada. Não há nenhum outro país que tem tantos imigrantes. Portanto, esta mutação está espalhada por todo o mundo. E temos resultados falsos negativos fora de Portugal. Portanto, temos trabalho para fazer dentro do país, gerando dados também no registro, e fora do país. Ora, o cancro hereditário é um assunto familiar. O impacto na saúde mental dentro da família é superestimado. Portanto, temos aqui uma dinâmica muito heterogénea, não é? Temos os portadores, que têm aquela problemática toda, ai, posso ter cancro, não sei o quê. Temos os que já estão doentes, que também se culpam eventualmente de ter passado a mutação para filhos. Depois temos as pessoas, os membros da família que não têm a mutação, também existe esta culpa de não ter a mutação. É uma dinâmica muito, muito complexa e o impacto na saúde mental é de facto muito, muito forte e é fundamental apoiar psicologicamente a família. Outra coisa que também é inacreditável são os tempos de espera que temos para aconselhamento genético, para teste genético, para vigilância, para cirurgias profiláticas. Em 2019, publicamos um artigo no Expresso com 3 testemunhas que ficaram doentes à espera da sua prevenção. Claro, muito revoltadas porque já sabiam que qualquer coisa não estava certo, mas depois tiveram que esperar meses, anos, para aconselhamento, resultado do teste e respectiva cirurgia. Depois temos uma desigualdade no acesso, também depende onde nós estamos, pode haver profissionais mais ou menos informados, é encaminhar. Também há tratamentos já mais dirigidos, no caso da mutação PSA, há os inibidores de PARP, por exemplo, que funcionam muito bem. Também não, agora já está melhor, mas houve uma fase em que era muito complicado o acesso a essa inovação.
Pois falta-nos uma estratégia e temos um baixíssimo orçamento para a prevenção e detecção precoce. Portugal, na prevenção, tem um orçamento muito abaixo da média europeia para a prevenção. Daí é sempre o sistema de saúde que aposta no remédio, portanto é mais um sistema de doença, mas a nossa aposta forte continua a ser a prevenção, que é a sustentabilidade do sistema, prevenção da doença e do desperdício. Pois também temos uma falta de envolvimento do público e dos pacientes na avaliação de tecnologias de saúde e na investigação, ou seja, a centralidade do paciente não está garantido. Quais são os alertas para uma possível síndrome de cancro hereditário? Portanto, temos casos de cancro antes dos 50 anos de idade na família, sob diagnóstico bilateral, nos 2 ovários, nas 2 mamas, nos 2 rins, nos 2 olhos, mais do que um cancro primário na mesma pessoa. A minha tia paterna teve primeiro cancro da mama, 4 anos depois, cancro do ovário. Depois, mais do que 2 cancros do mesmo tipo na mesma linhagem familiar, portanto, se, a minha avó paterna tinha cancro do ovário, depois foi a tia paterna com cancro do ovário, aliás, 2 tias paternas com cancro do ovário, isso já era mais do que suspeito. O cancro da mama triplo negativo, por ser um subtipo relativamente raro e também agressivo, também é suspeito para ver melhor. Um caso de um cancro da mama no homem é clara indicação para aconselhamento e teste genético. E o cancro do ovário também, entretanto, foi reconhecido porque são sempre 20 a 25% dos cancros do ovário são de origem hereditária. Mas temos boas notícias. E quais são? Atualmente estamos num projeto europeu a decorrer chamado MammoScreen. É sobre um novo dispositivo médico que visa complementar o rastreio a cancro da mama. No âmbito do projeto europeu é direcionado para o rastreio populacional, portanto são as mulheres com indicação pela sua idade. Hum, o nosso caso das jovens que têm todas tecido mamário denso, por exemplo, a mamografia não vê nada, é uma imagem toda branca. E já agora, o tecido mamário denso continua em 40% das mulheres pós-menopáusicas também. São muitas as mulheres com tecido mamário denso e a mamografia não tem boa visibilidade nisso. Aqui neste novo dispositivo não há radiação, funciona bem em tecido mamário denso, é seguro, pode-se fazer com grávidas e temos muitas senhoras que têm cancros da mama, nomeadamente da mama, perinatal. Assim para o fim da gravidez, durante a amamentação, e como a vigilância é muito pior, perinatal, os diagnósticos às vezes também se atrasam nesta população. Portanto, não tem radiação, como já disse, não é absolutamente indolor e é confortável. Portanto, há aqui um novo dispositivo no pipeline, digamos, que pode ajudar imenso no diagnóstico mesmo muito precoce, da mama jovem e inclusivamente pode ajudar a prevenir a cirurgia profilática, porque não é propriamente muito bom cortarmos órgãos saudáveis do nosso corpo para evitar um cancro que é bastante agressivo e surge muito cedo, não é? Não é uma boa alternativa. Mas são essas as boas notícias e, entretanto, também ganhamos financiamento para mais 2 projetos europeus onde somos parceiros. Era uma call específica sobre detecção precoce de cancros hereditários e um projeto é sobre cancros associados a síndrome de Lynch, nomeadamente cancro coloretal e cancro do endométrio, e o outro é sobre cancro hereditário do ovário, que continua a ser um dos cancros mais mortíferos, porque não temos um método de diagnóstico precoce ainda hoje. Em 2025 é o silent killer, não é? Assim chamado, quando dá sintomas, normalmente já está em estadio avançado, com muitas recidivas e bom,
um fim nem sempre muito feliz. Portanto, melhores tempos virão. Continuamos a focar na prevenção. Detecção precoce é ótima, mas a prevenção é melhor. Eu relembro a minha mãe, depois do seu cancro, nunca mais se livrou do cancro voltar. E eu vejo isso em todas as pessoas com quem nós contactamos, que já ficaram doentes com cancro. Este macaquinho fica sempre aqui na cabeça. Anos e anos e anos. O medo nunca sai da cabeça. E a prevenção, no nosso caso, quando temos uma alteração genética identificada, pode ser alcançada através de cirurgias redutoras de risco. A verdade é, se avançarmos, por exemplo, com uma mastectomia bilateral preventiva, não baixamos o risco para zero, porque ficam sempre algumas células da glândula mamária que não se conseguem tirar. Mas, mesmo assim, baixamos o nosso risco abaixo da população no geral. E depois também existe a possibilidade do diagnóstico genético pré-implantação, que é uma fertilização in vitro, onde se seleciona o embrião no terceiro dia in vitro. É um embrião que tem 8 células, aspira-se uma e consegue-se identificar o embrião livre de mutação. E esses livres de mutação podem ser reimplantados no útero e assim acaba a mutação nesta família. E as pessoas que não conviveram com uma síndrome na família podem achar que é um exagero, mas podem crer que vale a pena tirar essa avaria logo à nascença das costas das pessoas, porque é uma espada de Damocles, é uma cruz e é muito sofrimento e é escusado quando podemos prevenir a 100%. Agora, a nossa proposta de solução para colmatar as lacunas identificadas, uma iniciativa cidadão para cidadão, é Evita Platform. Há 6 anos para cá, reunimos sobre ela. E é uma plataforma digital em conformidade com o Regulamento Geral da Proteção de Dados, uma tecnologia de alto padrão e múltiplas funcionalidades, e ela é acessível a todos, especialmente para aqueles preocupados com o seu risco para cancro. Portanto, o que nos acontece na associação desde sempre, todos os dias por vários canais, como posso fazer um teste genético? Porque as pessoas estão lentamente a ficar consciencializadas, não é? Epá, já é a terceira pessoa com o mesmo cancro na família, qualquer coisa não está certo. E pronto, como é que se faz? Mas há tantas barreiras no sistema atual, até chegar a uma referenciação para um aconselhamento genético com o médico geneticista, e ele depois pode pedir um teste genético, que perdemos muito tempo, e o tempo depois é muito precioso nesse caso, porque pode, ao longo do tempo, pode-se desenvolver um cancro, entretanto, que teria sido evitado. Portanto, é para qualquer um preocupado com o seu risco para cancro, é para os portadores que já sabem que têm mutação e é para todos os doentes oncológicos, porque também queremos ainda apanhar aqueles que não sabem que são hereditários, aqueles mais do que 50% que não chegaram a fazer teste genético. Quando há um cancro da mama numa jovem, a questão da mutação BRCA é relevante e conhecida e já se faz o teste BRCA para perceber se pode fazer inibidor de PARP ou não. Mas quando há outros cancros em idade precoce, se calhar essa urgência para decisões terapêuticas não é assim tão grande e fica para depois, até se esquecer, referenciar a pessoa. O conceito aqui, nesta plataforma, é muito simples. Os utilizadores têm o controle absoluto sobre a sua saúde e os seus dados. Ou seja, nós damos a responsabilidade às mãos do próprio utilizador. Nada acontece com os dados sem qualquer
consentimento informado do próprio utilizador. Nós também educamos na própria plataforma sobre a extrema importância da partilha de dados anonimizados para a investigação. Porque sem investigação ninguém de nós teria mascarina em casa, verdade seja dito. A investigação é um bem necessário e as pessoas hoje em dia têm muito medo que se possa fazer coisas com os seus dados que não se devem. E com toda a razão. Aqui na Evita Platform, como digo, tecnologicamente fizemos o possível como uma empresa especializada para a proteção de dados, respeitamos o regulamento, tivemos uma conselheira jurídica que nos ajudou imenso também nesse sentido e, portanto, desse lado podem ficar descansados. Nessa primeira fase, que foi lançada o ano passado, em fevereiro, nós disponibilizamos a peça-chave, digamos, da Evita Platform, é uma ferramenta de avaliação do risco de cancro familiar, que gera um resultado imediato e é um questionário curto baseado nas recomendações nacionais do PROGO. O PROGO é o Programa Nacional de Genética e Cancro, que nasceu no grupo de trabalho cancro hereditário da Sociedade Portuguesa de Oncologia. Portanto, também tive no início desse programa. Se o utilizador receber o resultado do risco aparentar ser elevado, recomendamos uma consulta com o médico geneticista para perceber melhor, para fazer uma avaliação profissional, com informações adicionais. E na segunda fase, nós planeamos oferecer este aconselhamento genético dentro da Evita Platform. Há um espaço concebido para isso, para a telemedicina, e o utilizador pode marcar na agenda digital, conforme a disponibilidade da nossa médica geneticista, a sua consulta. Encurtamos assim dramaticamente os tempos de espera. Temos pessoas que estão há 2 anos à espera do aconselhamento genético. Isto não é admissível, não é? Isto aqui, estamos a falar de semanas. Agora, ainda nesta fase 1, temos já disponível literacia em saúde, através de resumos simplificados de artigos científicos, newsletters, webinars. Informamos sobre ensaios clínicos a decorrer na Europa. E temos uma área clínica, que é um espaço seguro para o armazenamento centralizado de todo o processo clínico, superando a barreira da falta de interoperabilidade entre sistemas e evitando desperdícios, como a duplicação de exames e análises e também o incômodo, não é? Agora, tirar sangue outra vez, tirei a semana passada, pois, mas foi no outro hospital. Nomeadamente, o doente oncológico é diagnosticado no hospital A, faz cirurgia no B, quimio no C e rádio no D, e depois tem um acidente nas férias e vai à urgência no Algarve e não tem nada. Aqui, o utilizador tem um espaço seguro para armazenar todos os relatórios e ter sempre tudo consigo para partilhar o que entender com o profissional que entender. Também nessa área clínica temos um diário clínico com a possibilidade de conceder acesso ao oncologista autorizado, permitindo uma melhor preparação para a próxima consulta e otimizando o tempo disponível, chamada telemonitorização. Ou seja, o oncologista que tem cada vez mais doentes e menos tempo para os atender, já pode acompanhar se o seu doente passou bem desta última consulta até o dia de hoje, consegue ler que no dia X tomou o medicamento Y e ficou 3 dias com diarreia. Entretanto, já pode pensar num medicamento alternativo que possa ter menos efeitos secundários, aumentando o tempo de qualidade durante o escasso tempo de consulta. Depois, na fase 2, que é mesmo para breve, está quase, vamos ter a tal agenda digital, a telemedicina, vamos ter a app, portanto já podem andar
com o processo todo no telemóvel. E vamos ter os perfis do utilizador profissional de saúde e investigador. O que é isso do profissional de saúde? Já falamos do médico oncologista, com autorização prévia, terá acesso à informação selecionada pelo utilizador na área clínica. E também tem o tal canal de comunicação, que é o diário clínico. O médico geneticista tem uma área reservada para videoconsulta de aconselhamento genético. E o psicólogo tem a sua área reservada para videoconsulta também. Aí também asseguramos o acompanhamento, ah, mesmo que venha a próxima pandemia, como já sabemos, infelizmente, provavelmente vamos ter que levar com mais pandemias durante a nossa vida, não tende propriamente melhorar. E aqui em telemedicina as pessoas não ficam abandonadas, continuam acompanhadas e achamos isso fundamental. Além da redução da pegada carbónica, porque é uma consulta, deslocar para uma consulta no hospital não é só eh, investir tempo e dinheiro de transporte e faltar ao emprego e faltar outra pessoa acompanhante ao emprego, e não é só isso, é uma exposição também a um ambiente hospitalar com uma possibilidade de apanhar uma infecção, se correr mal, hospitalar, que também é outra ameaça que temos na saúde pública. Portanto, em casa, no seu espaço, sem necessidade de deslocação, telemedicina é uma excelente alternativa e o aconselhamento genético, como também o aconselhamento psicológico, são tipos de consulta que se fazem perfeitamente em telemedicina. O investigador terá a possibilidade de fazer os seus questionários de investigação com a seleção do público-alvo, ou seja, podem querer saber quantos portadores de mutação BRCA têm que fazem inibidores de PARP, ou algo assim. E depois terá um relatório com dados estruturados. Ele também tem acesso a um repositório de pesquisas anteriores, ou seja, vai perceber que esta pergunta já foi colocada e consegue aceder então a esse tipo de informações. E o que também temos é uma ferramenta específica criada para fazer qualquer tipo de questionários para investigação e pode ser em qualquer língua. E estamos aqui também a falar dos assim chamados PROMs e PREMs, não é? Os relatórios de experiência e de resultados pelos próprios pacientes e também geramos, logicamente, evidência do mundo real e dados do mundo real, que são dados assim inexistentes hoje em dia. E é uma iniciativa bottom-up, digamos, como o Registro Oncológico Nacional não tem nada, nós vamos gerar dados pelas próprias pessoas. Mas eles estão cá, afinal existem pessoas com mutações genéticas em Portugal. Temos aqui os primeiros dados da Evita Platform, vemos aqui do lado direito a localização dos utilizadores, temos de norte a sul do país, inclusive ilhas, utilizadores de todo o país, portanto, continente e ilhas. Temos cerca de, estes números já não estão atuais, porque isto vai mudando todos os dias, nem sempre tem tempo para atualizar. Pronto, estamos perto de 2.700 registros. 74% fizeram o questionário e desses 1961, 83 apresentaram resultados de risco elevado. Isto é uma identificação de uma grande necessidade real, certo? Só com esses 3 dados percebemos que há uma grande necessidade das pessoas perceberem se têm indicação para aconselhamento genético ou não. Ou seja, nós ajudamos aqui numa espécie de pré-triagem. Como
é tudo tão complexo. O nosso questionário dá uma ideia ao utilizador ou ao seu médico MGF, por exemplo, se essa pessoa devia fazer um aconselhamento genético. Ora, 907 preencheram os seus dados demográficos e histórico familiar de cancro no meu perfil. Isso é importante para a participação na investigação, ok? Porque essa seleção dos dados demográficos são importantes para os tais questionários. De qualquer forma, podemos chegar a todos, mas a seleção do público-alvo só com esses dados demográficos, claro. E qual é a nossa surpresa, que não é nenhuma, que 82% são mulheres que estão aqui proativamente interessadas em manter a sua saúde e a sua qualidade de vida. Enquanto só 169 são homens. Ou seja, os homens são um uma espécie difícil, para a comunicação de saúde. Acho que todos nós já percebemos isso. E a Anabela também é enfermeira. Os homens, bom, são diferentes nesse sentido e temos que ter outras estratégias para chegar a eles. Nós fizemos há uns anos atrás um vídeo muito giro, sobre cancro da mama no homem, que é raro, é verdade. No entanto, não justifica não fazer nenhum material informativo sobre isso, porque eles especialmente têm muitas vezes diagnósticos tardios, porque primeiro não sabem que podem ter cancro da mama e segundo desvalorizam completamente os primeiros sintomas. Então, a nossa estratégia foi chamar as mensageiras para a frente do ecrã, que são as namoradas, as mulheres, as irmãs, as mães, porque chamamos, pedimos aos manos Guedes, os nossos gêmeos modelos lindos e bem feitos, de se meterem no ginásio, de tronco nu à frente do espelho, e um explica ao outro como se palpa a mama masculina. Pois ainda vem uma oncologista, também muito querida, a doutora Mónica Nave, que explica quais são os fatores de risco e os primeiros sintomas e conseguimos aumentar os pedidos de consulta e conseguimos inclusivamente diagnosticar um cancro da mama num homem, na consequência desta campanha. Ou seja, temos que ser inteligentes, eles não vão querer saber falar sobre, mas se chamamos as mensageiras, não é? Que têm todo o prazer em ouvir os manos Guedes explicar como se faz, conseguimos alcançar o nosso fim. Portanto, 186 dos utilizadores já são doentes oncológicos, infelizmente, e claro, metade com cancro da mama, uma vez que é o cancro mais frequente do mundo e também pela quantidade grande de utilizadoras femininas da Evita Blackwell. Eu tenho aqui um vídeo muito giro que vos queria mostrar. É muito rápido, é 1 minutinho e tal, que foi feito com os da Weasel. Passaram uma noite inteira num estúdio de boxe, fizeram uma direta para irem depois, amanhã seguinte, aos ensaios, para nos ajudar na consciencialização sobre o cancro hereditário. E vamos, portanto, ver aqui. Consegue-se ouvir o som? Hum, já começou? Sim. O som ainda não estou a ouvir. Tentar outra vez, Tamaré. Consegue-se ouvir? Não, Não. o som não. Está para ver? Continua a imagem parada. Também podemos fazer depois, na edição. É isso, é isso. Vamos, depois pode-se partilhar. Já estão a ver outra vez o meu ecrã? Sim, perfeitamente, obrigada. Ok. Portanto, está aqui o link. Pode-se depois meter o link para as pessoas verem depois com calma, mas é um vídeo muito giro, que a mensagem é basicamente
tipo, encontrar o cancro antes que seja cancro, qualquer coisa assim, agora já não me lembro, mas é um vídeo muito giro, muito forte e passa a mensagem. Tivemos também a seguir a esse vídeo, eh, eh, 1000 e tal registros na Evita Platform, foi muito bom. Em conclusão, o cancro hereditário representa uma carga socioeconómica significativa para além do trauma familiar. É acionável e tem um maior potencial para prevenção e detecção precoce. A complexidade das síndromes dificulta a identificação precoce dos portadores. No entanto, a Evita Platform é uma ferramenta útil para uma pré-triagem de quem pode beneficiar de um aconselhamento genético, especialmente para os cidadãos e para os profissionais de saúde fora da especialidade de genética médica e oncologia. A Evita Platform, com as suas múltiplas funcionalidades, foi pensada para beneficiar a todos. Aproveitem e passem a mensagem. E com isso, agradeço a atenção e estou disponível para qualquer outra pergunta. Obrigada, Tamara. Acho que esta exposição era necessária, precisamente porque é um tema complexo e para qualquer pessoa ter acesso a esta complexidade, é preciso falar destas palavras difíceis, é preciso abordar eh, a questão desta maneira, mas de facto torná-la eh, perfeitamente acessível a quem tiver interesse e realmente cada vez mais pessoas têm. Quase como dizia no início, em 2025 é inaceitável que não ganhemos mais conhecimento nesta área e que não se faça mais. De facto, é impensável não avançarmos no sentido de nos protegermos, de sermos realmente mais capazes do que só a nossa genética. Bem, uma das questões que eu deixei ficar aqui para falarmos só mais um bocadinho tem a ver com o slide que passou dos factos e necessidades não satisfeitas, em que menciona que apenas 20% das pessoas portadoras de variantes genéticas patogénicas é que sabem do seu risco. Ah, Fazendo assim uma pergunta geral, o que é que podemos fazer mais ou como é que podemos melhorar esta detecção para que mais pessoas saibam do seu risco? Passa por falarmos outra vez um bocadinho da plataforma, como é que podemos diminuir as barreiras e o acesso de facto a esta questão ser diferente? Eu acho que a educação é fundamental e a educação tem que começar logo nos profissionais de saúde, enfermeiros, É médicos, verdade. pensando no MGR, que está à frente da história familiar toda, muitas vezes já acompanha 2, 3 gerações de uma família e tem mais dificuldade em identificar quem deve encaminhar para aconselhamento, não é? Portanto, a educação é fundamental nesse sentido. A divulgação em massa da Evita Platform faz todo o sentido para todos os profissionais de saúde. Nós tratamos da sociedade civil porque vamos lá fora com campanhas também, em que tentamos alcançar as pessoas. Nós somos assim uma associação muito diferente porque apostamos muito na prevenção e as pessoas, na realidade, não sabem que precisam de nós. Portanto, o nosso trabalho difícil é ir lá fora e tentar encontrar na multidão de 100, 1 ou 2 que possam ter uma síndrome na família. E a realidade é que seja onde for que falamos, depois vem sempre alguém a falar: "Ai, desculpe, eu acho que precisamos de falar melhor, porque eu tenho na família isto e aquilo, não sei o quê". Portanto, este trabalho é ongoing, incansável, não pode parar, temos sempre campanhas, temos uma campanha que se chama Saber Mais Conta, depois temos a outra campanha Tenho Cancro e Depois. Estamos assim em várias que aproveitamos sempre falar dessa vertente do hereditário, no sentido, conhece a tua história familiar. É muito Sim, importante. passa muito A por comu responsabilizar, não é? A população também tem de ser chamada a esta proatividade e nesse Absolutamente. aspecto temos mesmo de saber mais. Eu gostei muito do saber conta, faz
ecoa-nos, e é interessante perceber que passa mesmo por aí, passa mesmo por aí. Também falava que sabemos que a detecção precoce pode salvar vidas, mas a prevenção ainda é melhor. E esta questão da prevenção e da detecção precoce às vezes parece que é quase a mesma coisa, mas não é. Eu só queria explorar mais um bocadinho este tema porque falamos basicamente até muito sobre isto nesta apresentação: prevenção, prevenção, prevenção. Ahm, Vamos separar mesmo a detecção precoce da prevenção de maneira a que as pessoas Ok. compreendam melhor, Tamara. Sim, portanto, a prevenção secundária entra na detecção precoce, não é? São aqueles rastreios populacionais em que procuramos um cancro, e procuramos apanhar precocemente. Precocemente. Mas a prevenção primária é mesmo aquilo que estava a dizer, a cirurgia redutora de risco, pode, nos poupar a um cancro e, o tal diagnóstico genético de pré-implantação elimina a mutação para as próximas gerações numa família. E eu acho que é impensável falar em prevenção sem ter lá o cancro hereditário. Mais uma vez, o cancro Vamos. hereditário é diferente do esporádico. Os rastreios populacionais vêm tarde para nós. Se nós não identificarmos a predisposição genética, nós vamos ficar doentes. E nem poucas vezes é um cancro mesmo agressivo. Os cancros da mama no portador BRCA1, 80% são triplo negativos. E eu vi o cancro da minha mãe, que já tinha 74 anos, que hoje em dia não é nenhuma grande idade. E ela estava ótima, ela estava muito bem, numa boa fase na sua vida. Ela, aos 37, tem um cancro da mama triplo negativo e aquilo cresceu e evoluiu, mesmo, eu conseguia ver isso. Ela tinha metástases, da pele na área da mastectomia, e eu conseguia ver crescer aquelas metástases mesmo do olho nu e cru. Era inacreditável a agressividade deste cancro. Portanto, mesmo um diagnóstico precoce não nos vai tirar o medo do cancro voltar, não nos garante que curamos o cancro. Eu não quero aqui pintar tudo preto, mas eu já vi tudo. Eu já vi um diagnóstico bonzinho que depois, 20 anos mais tarde, acabou em metástases, no pulmão e no fígado, de repente, do nada, não é? E o triplo negativo é rápido. Este, quando quer atacar, é nos primeiros 5 anos, eh, pode voltar forte e feio. E há aqui uma grande diferença. Se não chegamos a desenvolver a doença oncológica, e no nosso caso do hereditário, em idade jovem, tendo filhos menores, estando numa fase de vida completamente diferente, é um impacto muito complexo para a família inteira, não é? Obviamente que um cancro esporádico numa pessoa com mais idade também não é uma coisa bonita, mas aí já tem um comportamento diferente, já muitas vezes quando há cancro nos idosos, não necessariamente morrem do cancro e é tudo mais lentinho e controla-se melhor. O hereditário é Há diferente. muitos fatores que acabam por ser muito diferentes e, e a população também deve saber. O triplo negativo, é aquele cancro que ainda não se sabe muito, ou seja, também em termos daquilo que são as nossas ferramentas terapêuticas depois para abordar, torna-se mais difícil, porque nos outros nós já temos determinados alvos para, no fundo, dar uma resposta terapêutica. No triplo negativo é quase como o próprio nome indica, nós não temos esses alvos que são os mais habituais, para o combater. Daí esta grande diferença depois naquilo que é, como se passa, essa trajetória da doença em cada pessoa e a diferença que existe. Está ali. Muito bem, E Tamara. deixe-me só, Anabela, deixe-me só dar mais um exemplo. Por exemplo, o cancro gástrico difuso hereditário, cancro do estômago, é altamente mortal também. E essa síndrome pode dar cancro no estômago a uma pessoa jovem de 20 anos. Ou seja, se nós não sabemos da predisposição genética, vamos morrer. Essa síndrome Dizia que dizia mesmo, o rastreio esporádico não nos vai salvar. não chega lá, em nada. Isto é mesmo, até vomitar sangue, ninguém vai perceber que é Ninguém. aqui o cancro. Por isso é Ainda que temos a prevenção
passa muito por esta educação da população e É, é. saber realmente. Conhece a tua história familiar. Faz a tua árvore genealógica do lado materno, do lado paterno, para cima e para baixo e para os lados. Quem teve, com que idade, que tipo de cancro? E depois responde ao questionário na Evita Platform. Essa é a forma mais simples. Aí vamos a apanhar de certeza. E está muito pensada, foram muitas pessoas que Muito. contribuíram, e nesse sentido também, é algo que podemos ter total confiança, porque provavelmente não temos em Portugal mais nenhuma ferramenta que nos dê este suporte como é esta plataforma. Nem na Europa. Nem na Europa. Nem na Europa. Ok, eu ia perguntar que era uma Não, questão. há questionários para avaliação de risco de empresas ou algo assim, mas a Evita Platform é um universo inteiro pensado, centrado no utilizador, com as funcionalidades todas. É uma abordagem muito holística para as pessoas que querem cuidar da sua saúde e dos seus dados e ajudar a investigação, não é? Porque são tudo tópicos. É basicamente tudo aquilo que está no plano europeu na luta contra o cancro. Nós clicamos todas as boxes, só que começamos a planear o projeto antes do plano sair, o europeu. Agora está cá fora e conseguimos verificar que vamos ao encontro de tudo, da transição digital, da telemedicina, da telemonitorização, da geração de dados, da investigação, do envolvimento das pessoas nas avaliações de tecnologias de saúde. Nós, inclusivamente, estamos a falar com o Infarmed e com o Ministério de Saúde para aproveitarem a nossa Evita Platform, que pode drasticamente aumentar a resposta às necessidades também do lado deles, porque o input das pessoas que estão a fazer uma tecnologia que esteja em avaliação é muito fraco neste momento. Eu sinto, como profissional na área, da oncologia, que as pessoas continuam com muitas dúvidas e para nós profissionais conseguir uma boa orientação também acaba por ser difícil. Por isso, eh, para os profissionais, Tamara, nós podemos ir também ao vosso site, onde é que podemos ficar melhor informados para podermos passar essas informações mais, as recomendações, as últimas, as mais Sim. atuais. O tal questionário, portanto, na nossa página web, tem logo a porta de entrada também para a Evita Platform. E é assim, uma profissional de saúde também pode ser utilizador, também Exato. pode ser investigador. Há muitas pessoas que cumprem os critérios para os 3 perfis, mas como, profissional de saúde que não está neste momento previsto, portanto, a enfermagem não está prevista neste momento, nesta fase da Evita Platform, é oncologista, geneticista e psicóloga, mas entra como utilizadora e faz o questionário com o seu utente iliterado, geneticamente. Faz com ela, em 2 minutos, um questionário de 10 perguntas e percebem imediatamente se há aqui, uma suspeita de que se deve investigar mais ao fundo. É uma ferramenta útil para os profissionais de saúde e para qualquer pessoa. É para todos, como digo, é mesmo para todos. É fácil de aceder, e todas as pessoas podem fazer e ter logo ali uma recomendação. E até partilhar com o próprio oncologista. Eu acedi ao site e depois até discutir o resultado que se obteve, se fizeram todos os passos corretos e isso também é Sim. perfeitamente possível. É claro que é preciso retomar o questionário cada vez que a história familiar muda, nos casos negativos ou inconclusivos, não é? Cada vez que muda, devem retomar, mas a informação está toda na Evita Platform. É preciso ir com um bom tempo à Evita Platform para explorar as possibilidades todas que temos lá. E, mais uma vez, foi feito para vocês, portanto, aproveitem, porque é grátis. Sim, e é um trabalho muito exaustivo de lá está, de colocar em palavras simples aquilo que não é nada fácil. Samara, nesta conversa eu acho que ficou mesmo claro que esta parte da genética,
ter um papel tão importante na questão da prevenção do cancro, mas que há de facto um caminho bem longo a percorrermos para garantir que as pessoas realmente tenham acesso a este conhecimento e a todas as ferramentas que existem e que podem de facto salvar vidas. Acho que isto ficou mesmo patente nesta conversa. Para quem nos ouve, e pode estar a pensar: "Tenho risco ou não?", deve, ir à plataforma, fazer, ah, ah, o seu acesso, o seu perfil do utilizador e fazer as recomendações que ali estão, e será garantido de alguma forma uma resposta melhor do que aquela de não saber nada, não é? Isso, pelo menos, melhor do que saber nada, é de certeza absoluta. A recomendação que recebe baseia-se nas respostas dadas, ou seja, se tivesse sido a minha mãe, ela escrevia que não há nenhum caso de cancro na família e não recebia a recomendação antes da sua doença. Depois da sua doença, pelos critérios de hoje, já ia receber recomendação, não é? Portanto, baseado nas respostas, a recomendação é esta. Não é nenhum diagnóstico, não é nada. É uma simples pré-triagem para ajudar a compreender quem pode beneficiar do aconselhamento genético. Essa então é uma consulta médica, né? Isso já é com a nossa médica geneticista, ou então alguém lá fora na consulta de genética médica. Mas ir a Evita Platform não é só o questionário, é dar os dados demográficos, participar na investigação, ter uma voz mais proativa na Mais ativa. investigação, nos processos decisores também, utilizar aquele espaço para centralizar a documentação toda dos relatórios da história clínica, é fantástico. Eu já comecei a fazer o upload de tudo e mais alguma coisa para lá dentro e é uma maravilha. Ando sempre com tudo no meu telefone, portanto, está feito. Eu acho interessante, por acaso, aquilo que me ocorre dizer é que acabamos por democratizar também este acesso à informação, e a forma depois de acedermos também facilita bastante, e estamos nesta era digital, de evolução, por isso claro que faz todo o sentido. Tamara, o que é que gostaria de ver mudar nos próximos anos nesta área da oncogenética? Qual era assim o seu grande sonho? Ok. O meu grande sonho é começar o Registro Nacional do Cancro Hereditário. Eu do Registro Oncológico Nacional, do meu conhecimento, é um registro que uniu 3 registros regionais com variáveis diferentes. Não sei bem como é que isso funciona. Acho que não faz mal pensar em fazer um Registro Nacional do Cancro Hereditário, eh, de raiz. Pode ter a sede no Instituto Ricardo Jorge, por que não? E todos os IPOs e grandes hospitais, quem acompanha portadores, alimenta esse registro, de preferência de forma automatizada. Isso é tudo possível tecnologicamente. E quando fazemos uma coisa nova, conseguimos logo pensar assim: o médico, em vez de ter trabalho adicional, a informação que mete no computador, quando está em consulta com a pessoa, transita automaticamente para o registro do cancro hereditário. Ou seja, não duplicar trabalho, que é isto que menos precisamos para os nossos profissionais de saúde, dá mais trabalho. Esse é o meu grande sonho. Depois, o segundo ponto é, obviamente, mais alocação de orçamento para a prevenção, especialmente do cancro hereditário. O argumento para o decisor pode ser que é muito caro, é muito, muito mais caro do que qualquer cancro esporádico. Ou seja, embora sejam 10%, né, que também duvidamos, eh, O custo pesa associado. igual ou mais do que o esporádico. Isso é assustador para o decisor. Isso aí que vai começar a perceber, ui, se calhar temos que começar mesmo a apostar mais na prevenção. Pelo menos no diagnóstico precoce, que normalmente se traduz numa potencial cura da doença, em vez de deixar morrer os pais com filhos menores em casa. Eu ainda hoje vou a funerais, Anabela, e cada vez que vou, fico mais motivada e mais um bocadinho também revoltada,
Porque deixamos acontecer isso sem qualquer necessidade. Esses são os 2 grandes pontos. Alocar mais fundos. Eu vejo, clínicas de risco familiar que fazem um excelente trabalho, mas já não têm capacidade de resposta, nem pelos recursos humanos, nem outros recursos. É uma área crescente e tem que acompanhar também com o investimento esse crescimento. É tão simples quanto isso. Então, se nós estamos a descobrir cada vez mais gente e cada vez mais portadores, nós temos que dar seguimento a estas pessoas, porque prevenimos que sejam futuros doentes crónicos, que agora tanto pesam no nosso Muito mais. sistema. Sim, 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 sim. Muito mais do que há uns Então, anos. vamos começar a evitá-los, não é? Tamara, e como é que quem nos está a ouvir, como é que poderia, e sente-se certamente também sensibilizado por todas estas questões, como é que se poderia apoiar a Evita ou contribuir para a vossa missão? Ah, bom, isso é uma pergunta muito querida. Em primeiro lugar, para ajudar a todos, queremos que passam a palavra sobre a Evita Platform em qualquer ocasião. Queremos que toda a gente, porque é mesmo para todos. 1 em 2 vai ter cancro ao longo da vida, é um assunto que diz respeito a qualquer um de nós. E se não é hereditário, também podemos aproveitar o espaço para centralizar o nosso processo, podemos participar na investigação. É uma plataforma multiuso, portanto, passar a palavra, essa é uma grande ajuda para todos, não especialmente para a Evita, vai dar mais trabalho e vai dar mais custos associados, porque isto tudo também se paga, não é? Claro. Cloud e aluguer do espaço e não sei o quê, mas isso depois a gente arranja-se. Obviamente, se quiserem fazer donativo, temos o nosso NIP na página web da Evita, uma transferência, mesmo que sejam 5 euros, se foram várias pessoas, já são 250, já não é mau, não é? Portanto, É, cada cêntimo ajuda e, obviamente, tudo que entra é reinvestido para servir cada vez mais e melhor as pessoas, aos cidadãos. Hum, e é basicamente isso, e continuo a convidar para este tipo de iniciativas, como este podcast fantástico. É de facto, o AIM Cancer Center é de facto super ativo a nível da literacia para a sociedade civil e também médica. Essas iniciativas são muito importantes para espalhar a sim. palavra. E temos de aproveitar o facto de tantas pessoas nos acompanham e acabam por confiar também naquilo que temos a dizer e trazer pessoas como a Tamara para, para esta plataforma digital, como um podcast que agora tantas pessoas acabam por estar atentas, é uma forma de literacia e nisso temos de nos apoiar uns aos outros, sem dúvida, não é? Absolutamente. Tamara, o site está aí atrás, no seu pano de fundo, mas eu vou dizê-lo em voz alta, é o evitacancro.org, certo? Para quem quiser Certo. conhecer e pode visitar o site. Não voltamos a falar do Mammo Screen, mas vejam também essa questão, que achei fantástico, e por causa das mamografias, por vezes tão difíceis de se fazer em idades até mais novas ou quando estamos grávidas e essas coisas assim. E depois, a evitaplatform.org também podem visitar e estejam atentos ao vosso risco genético. Se esta conversa fez sentido para si, partilha. É muito importante para nós que esta mensagem seja passada. Perceber melhor a questão do risco e de agir na prevenção pode ser realmente a diferença entre a vida marcada pelo medo ou uma vida com conhecimento e com controle. Acreditamos mesmo nisso. Obrigada por estarem connosco, Tamara. Foi um gosto. Muito obrigada.